No vídeo de hoje a gente já vai começar com uma dúvida de muita gente. Qual o melhor país? Brasil, Uruguai ou Paraguai? A gente recebe muitos comentários sobre o Paraguai e também sobre o Uruguai, até mesmo pela similaridade dos nomes. Porém, são países aí com características bem diferentes. Então, no vídeo de hoje, a gente vai chegar a uma conclusão. Mas antes de tudo, você que conhece esses países, deixa aí no comentário qual é o seu preferido. Então, esse é mais um vídeo do canal, mais um dia aqui no Uruguai. Sobe a vinheta aí, Joãozinho. Documentação para o Paraguai? A gente não faz, mas a gente tem uma parceria do pessoal que te atende muito bem em todos os trâmites lá no Paraguai também. Agora, se você pensou em ter um documento uruguaio, entre em contato com a gente, já que a gente tem mais de 7 anos de experiência auxiliando os brasileiros aqui em todos os trâmites e nem que falar, reválida de diploma, cédula de identidade, residência, CNH e muitos outros trâmites. Então entre em contato com a gente aí pelo Instagram ou até mesmo pelo nosso e-mail. Esse vídeo aqui saiu devido a um post que a gente fez lá no nosso Instagram, aí fazendo uma comparação entre os 3 países, e a gente viu que muita gente tinha muita coisa por falar. Tem gente que gosta do Paraguai, tem gente que adora o Brasil e tem gente que vê muitas coisas boas aqui no Uruguai. Então, se você não segue a gente ainda no Instagram, vai lá, acompanha, porque tem conteúdo exclusivo. Muita gente pensa em ter o documento uruguaio, mas também pensa em fazer o documento paraguaio ou já fez. A gente recebe hoje muitos clientes que estão nessa saga, né? Na saga da teoria das bandeiras, em proteção patrimonial, investimento, e muita gente também tem aí o Paraguai como uma saída boa, e tanto em questão empresarial ou fiscal de forma pessoa física. A gente decidiu comparar tanto o Brasil, já que somos brasileiros, recebemos muitos clientes do Brasil, o Uruguai, devido aos seus benefícios e às suas facilidades, e também Paraguai, já que a gente sabe que é um país onde recebe aí muitas importações, parte fiscal, empresarial, negócios. É um país que está muito aberto aqui na região. Então a gente decidiu falar desses 3 países campeões aqui da América do Sul. E claro, a gente gosta de falar muito de empreendimento, muita coisa empresarial, negócios, mas a gente não vai falar só disso, senão que a gente vai falar também do dia a dia e do estilo de vida desses 3 países. E para começar essa comparação, a gente vai começar com o custo de vida, que inclusive para o Uruguai a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o custo de vida 2025. O mais atualizado, então dá uma olhada lá, corre para você ver o vídeo e a gente vai deixar aí no card para vocês não perderem. Já falando de aluguel, a gente tomou em conta um apartamento de 2 quartos na parte aí mais metropolitana das cidades. A gente vai falar o valor em dólar e o Joãozinho põe aí o custo para vocês na moeda do país. Então a gente tem aí para o Brasil um valor médio de $500, no Uruguai $750 e no Paraguai $480. Então vocês já viram aí que se a questão for custo de vida mais barato em questão de aluguel, Paraguai já sai na frente. Já no preço da gasolina, a gente tem aí no Brasil $1,15, no Uruguai $2,10 e no Paraguai $1,05 americano. Outra vez aí o Paraguai saindo na frente, mas se a gente vê aí com o Brasil também não tem tanta diferença. Tendo em conta um custo de mercado para 2 pessoas, no Brasil a gente teria aí $233, no Uruguai $557 e no Paraguai novamente muito bom preço, $243. Já no quesito mercado, a gente pode ver aí que o Brasil tá com um pezinho na frente. Lógico que varia muito do estilo de vida de cada pessoa, mas a gente tem como uma média aí o Brasil sendo um pouquinho mais barato do que o Paraguai e muito mais barato do que o Uruguai quando a gente vai fazer as comprinhas do mês. Falando de transporte público, a gente teve em conta aí uma passagem, valor unitário. No Brasil, uma média aí de $1,20, já no Uruguai 1,50 e no Paraguai a gente tem 0
2,50 centavos de dólar. Então, mais uma vez, se a gente tiver em conta de um custo menor para viver, a gente sabe que o Paraguai sai na frente novamente na questão do transporte. Mas nem tudo é custo de serviços e produto. E a gente vai ver isso mais para frente nesse vídeo. E agora, o queridinho do trabalhador. A gente tem aí o salário mínimo no Brasil por 295 dólares, no Uruguai 540 dólares e no Paraguai 370 dólares. Aí sim, o Uruguai começou aí a lucir-se, já que a gente vê aí que é o melhor salário aqui da região, né? E outra coisa importante também falar é o salário médio, não ficar só nessa ideia do salário mínimo. No Brasil a gente tem aí por 638 dólares, no Uruguai 1.100 dólares e no Paraguai 600 dólares. Esse valor já não é surpresa, porque a gente sempre ouve falando que o Uruguai tem os melhores salários aqui da região devido ao seu custo de vida, né? Seu custo de vida ser alto, mas a gente vê aí que tem uma boa diferença entre o Brasil e Paraguai. E por último, para a gente finalizar os custos de vida, a gente tem aí a comparação de poder de compra. Já que no Brasil a gente tem considerado um poder baixo de compra, no Uruguai um poder médio e no Paraguai a gente tem aí de médio alto. E para fazer uma conclusão desse bloco custo de vida, a gente até não ficou tão surpreso, já que a gente sabe, sempre fala por aí, que o Paraguai tem aí o seu custo reduzido. Mas também a gente precisa aclarar que o Uruguai tem o seu custo de vida alto, mas em comparação com salário e também poder de compra, a gente vê que o Uruguai já tem uma expressividade maior do que o Paraguai e também o Brasil, né? A gente sabe que o custo de vida aqui é caro, mas digamos, o salário é muito melhor do que os países aqui da região. Agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa comparação? Deixa aí nos comentários, tá de acordo? Deixa aí de saber. Bom, a gente já falou do custo de vida, agora vamos falar dos benefícios de estar pagando esse custo de vida para morar nesses lugares. Vamos começar lá, IDH. O índice de desenvolvimento humano no Brasil a gente tem aí 0,765, no Uruguai 0,817, já no Paraguai 0,728. Como a gente pode ver aí, o Uruguai tem um pouquinho melhor esses números, já que não é só bom número para a região, mas também tem aí um destaque internacional devido aos seus altos índices. Já falando de qualidade de vida, a gente pode considerar aí o Brasil como uma qualidade média, bons polos urbanos, mas desigualdade social e violência impactam bastante nessa situação. Já o Uruguai em qualidade de vida é reconhecido por ter aí índices bem altos, comparável à Europa em indicadores sociais, segurança e serviços públicos fortes. Já no Paraguai a gente tem uma qualidade de vida média baixa, custo de vida barato, mas serviços públicos fracos e carência em saúde e educação. Então, se for em questão de benefícios, qualidade de vida, vai um pontinho aí para o Uruguai. E agora, uma coisa muito importante para muitas pessoas terem em conta no momento de mudar, Joãozinho, é o sistema de saúde. No Brasil, a gente tem aí aquele confortável SUS, e digamos que é bom, mas a gente sabe que ainda precisa melhorar. Então, a gente tem aí a forma universal, mas com grandes problemas de acesso, fila e desigualdade regional. A gente sabe que o Brasil é muito grande. O Uruguai possui um sistema universal também e é reconhecido também com bons atendimentos, eficiência, com bons indicadores e acesso relativamente rápido. Mas também tem o que melhorar, já que a gente sabe que o Uruguai não possui um sistema como a gente conhece aí no Brasil. A gente tem aí o SAMU, as ambulâncias, que geralmente já está com um sistema diferente do que a polícia, do que é o bombeiro. Aqui não, aqui a gente tem uma emergência aonde é derivado os casos. E muitos casos a gente é derivado para emergência do público, que aí eles te mandam uma ambulância pública,
ou, quando não, prestadoras de serviço privado. Então é um pouco perdido aqui o que é o atendimento de emergência móvel, as ambulâncias. Não é como a gente conhece no Brasil. Se você quer ter um bom atendimento de ambulância, você precisa já ter contratado esse plano, já ter pago previamente. E olhe lá que não sei também se os caras chegariam tão rápido como emergências em outro país. Já no Paraguai, a gente conhece aí por ser um sistema de saúde mais limitado, com muita dependência do setor privado e de pagamentos diretos, né? A gente sabe ali que não é tão universal quanto a gente conhece no Brasil, que, se diga-se de passagem, é uma das melhores, hein? Já falando com pessoas que moram no Canadá, Estados Unidos, nem falar que o Brasil tem aí a sua saúde, seu sistema de saúde muito bom, só que às vezes não chega a verba para ser tratado da melhor maneira. Mas a gente já conhece. Porém, mesmo assim, a gente sabe e vamos dar o nosso selinho aí de que a melhor saúde da região é a do Brasil. Educação pública no Brasil, a gente sabe que é gratuita. No Uruguai, também gratuita, acesso para todos, inclusive para ensino superior. Então você pode estudar aí de graça medicina, direito e por aí vai, sem vestibular. Lógico que não é fácil você sair, mas entrar, você entra facilmente se você quer estudar. E no Paraguai também a gente tem um sistema gratuito, inclusive a gente conhece muita gente que vai estudar lá. Tem também o sistema gratuito que não é uma coisa tão difícil você ingressar, mas também tem muita gente que vai lá para estudar medicina, por exemplo, porque conhece e também tem acesso a faculdades privadas com valores mais baratos. Então, nesse quesito, pode colocar o ponto para o Uruguai, Joãozinho, já que educação aqui é coisa séria e é acessível para muita gente. Só depende da pessoa querer estudar. No quesito estabilidade econômica, falando de Brasil, a economia de porte grande, mas sujeita a crise política e inflação moderada. Mercado interno robusto, já que a gente sabe que o Brasilzão é uma maquinária que ninguém para em produção, muita coisa vem para cá, mas a gente sabe que também tem suas debilidades. Então o Brasil tem o seu valor na economia e quando a gente mora fora, a gente vê de fora que o Brasil é muito importante para a região. Uruguai, bem conhecido aí pela sua economia estável, porém pequena, com inflação controlada e bom manejo fiscal, né? A gente sabe que tem muitos benefícios fiscais para que as pessoas possam investir no Uruguai, venham e tragam o capital de fora para crescer o país, né? A gente sempre fala, o Uruguai está em desenvolvimento. E dentro de toda essa estabilidade econômica, a gente encontra aí a estabilidade jurídica e segurança jurídica, que sempre a gente ouve por aí, que é basicamente contínuo, ao longo prazo, já que a gente sabe que as coisas não vão mudar da noite para o dia. Já o Paraguai, a gente tem aí uma economia como pequena, média, depende muito do agronegócio, exportações volátil, mas com baixa inflação recente. E o que a gente sempre escuta por aí de outros clientes é: Paraguai é um bom país fiscal, é um bom país onde eu também posso investir a longo prazo, posso realizar muitas importações com benefícios e regras claras também, mas por trás de todos os trâmites sempre tem um jeitinho que é bem parecido ao nosso jeitinho brasileiro. Então, às vezes, te melhora na parte fiscal, mas existe uma burocracia que você tem que passar aí do dia a dia como trabalhador, como empreendedor no país. Então, falando em estabilidade econômica, a gente sabe que o Brasil é gigante, mas com uma flutuação também grande. Paraguai, bom lugar, clima financeiro de investimento futuro, mas com uma estabilidade também um pouco ainda não tão segura. E Uruguai com uma economia super estável e segurança jurídica bem reconhecida na região. Então, falando em estabilidade econômica, vai o ponto aí para o Uruguai, que é um lugar onde você sabe que as coisas vão perdurar.
E uma coisa também para quem está aposentando e precisa ter em conta é o sistema de previdência social. No Brasil, a gente tem um sistema complexo, alvo de reformas recentes, ainda com muitos desafios de sustentabilidade, mas o brasileiro sempre com essa dúvida do que vai acontecer em 5, 6, 10 anos. Então é muito complexo o sistema, por mais que ele vai passando por devidas reformas. Já no Uruguai, a gente tem considerado um sistema de previdência bem estruturado, sustentável, com a cobertura ampla e segurança jurídica. E vale se lembrar também que recentemente a gente teve um plebiscito ao qual sugeria mudanças na regra da previdência, porém os uruguaios decidiram deixar como está, já que muitos dos uruguaios veem como algo bom como está estruturado no momento. Lógico que a gente precisa melhorar também, Joãozinho, vale aclarar que tem muita coisa que a gente poderia melhorar, mas hoje é uma das coisas que os uruguaios entendem que está correto. O governo também tem as suas formas de ajudar, já que sabe que muitas pessoas que vêm para o Uruguai vêm para trabalhar. Então, o Uruguai, o governo sempre incentiva os estrangeiros a virem até mesmo para trabalhar e aportar para a Previdência. Lembrando que o Uruguai também é um país de muitas pessoas idosas. Então, a gente tem que ter aí esse bom recebimento dos estrangeiros e oportunidades para a economia aqui crescer cada vez mais. E além de tratados, né, que o governo faz para facilitar trâmites como receber a aposentadoria aqui de pessoas de outros países, mas esse tema vamos deixar para outro vídeo, um vídeo mais complexo sobre o sistema de previdência, e deixa aí nos comentários se você quer saber alguma coisa específica sobre previdência aqui no Uruguai, beleza? E não esquecendo do Paraguai, a gente entende aí que é pouco desenvolvido o sistema de previdência, já que a gente tem com baixa cobertura e informabilidade predominante. Isso faz com que não se estruture, não crie uma previdência de forma segura para as pessoas que de fato vão necessitar no futuro. Bom, terminando esse bloco de benefícios, a gente até tem em conta aí que sim, o Uruguai tem aí o seu custo de vida alto, como a gente viu no primeiro bloco, mas nesse segundo a gente já vê que tanto qualidade de vida quanto benefícios sociais faz com que o Uruguai saia na frente e pontue bastante nessa categoria. E para esse último bloco, não menos importante, a segurança que muita gente tem em conta quando escolhe um lugarzinho para morar. Percepção de segurança. No Brasil, a gente tem como baixa, já que se você não passou por alguma situação ruim, você conhece alguém que passou. Lógico que a gente colocou aqui uma média, porque o Brasil é muito grande, então a gente tem lugares super seguros e bons para viver, mas a gente tem lugares também que sai muito da balança, então a gente colocou na média. No Uruguai, a percepção de segurança a gente tem muito alta, não sou eu que estou falando, os números estão aí para dizer que, comparado com países de primeiro mundo, o Uruguai tem aí a percepção muito alta em segurança. Claro, vale lembrar que não é o paraíso, né? A gente tem aí problemas também, a gente tem bairros aonde são mais complicados, mas a gente não vive o dia a dia na rua, num parque, numa loja, tendo aí problemas e medo, por exemplo. Então o que eu quero dizer é que no dia a dia a gente utiliza aqui até o celular, uma carteira, um dinheiro solto, às vezes no bolso da mochila mostra. Às vezes as meninas andam com o celular no bolso de trás caindo em pleno centro de Montevidéu. Você fala, aquele celular vai cair. Que isso não aconteceria numa grande capital do Brasil. Então a gente vê aqui no estilo de vida, no dia a dia das pessoas, como eles se comportam em torno a, digamos, a carteira, a coisas de valor na rua. Já no Paraguai a gente tem uma percepção de segurança média, uma vez que no interior do país todas as pessoas que a gente sempre teve contato dizem que tem uma segurança, tem uma qualidade de vida legal,
relacionado a isso. Porém, nas fronteiras é onde está o grande problema, a grande parte da criminalidade do país que comanda ali a região. Então, no quesito percepção de segurança, vai aí o ponto para o Uruguai, já que a gente sabe que na região América do Sul a gente tem muitos problemas em questão de segurança, mas o Uruguai aí tá avançado nesse quesito. Outra coisa que a gente teve em conta é a presença das facções criminosas no dia a dia, na percepção popular. Então, no Brasil, a gente sabe aí que já existe um sistema enraizado de facções, desde as maiores até as melhores, né? Desde as maiores até as menores, inclusive em determinadas regiões. Então a gente já sabe que existe aí uma cultura, já está na cultura do Brasil. No Uruguai a gente tem como baixíssimo, até porque eu muitas vezes falo, os criminosos aqui não têm um poder maior do que a polícia. Muitas vezes não chega armamento, não chega grandes apreensões de droga. Isso, quando acontece, chama muita atenção aqui. Então é considerado bem baixo. Mas é claro, também tem coisas a melhorar, tem pontos aonde você precisa ter essa noção, né? Já que o Uruguai sabe que ali na fronteira existe aí uma atuação de algumas facções criminosas que estão relacionadas também com o Brasil, mas ele decide aí brigar com eles geralmente pelo bolso, né? Já que faz com que as facções reduzam o seu poder. Já o Paraguai, a gente tem aí uma sensação popular média, já que outra vez a gente tem a noção de que os grandes problemas são nas fronteiras, Argentina, Bolívia, Brasil, e no interior do país a gente tem aí uma certa tranquilidade quanto às facções criminosas. Então, mais uma vez, ponto para o Uruguai em questão de segurança. Falando de corrupção política, também outra coisa que eu não preciso estar falando muito aqui, nós como brasileiros, como bons brasileiros, já conhecemos como funciona o sistema político e como é a cultura enraizada no Brasil. Então a gente sabe aí que é bem alto, corrupção é considerado bem alto e em números internacionais. Já no Uruguai a gente tem considerado baixo, já que a máquina pública aqui funciona de outra maneira. Muitos políticos se conhecem cara a cara, são mais a favor de fazer as coisas andarem juntas e não ficar nessa briga de ego, enfrentamento por ego. E a gente pode dar um exemplo do caso conhecido aqui no Uruguai do Raul Sendic, vice-presidente no mandato aí do Tabaré Vázquez, ao qual foi identificado que ele utilizou o cartão corporativo da presidência para usos particulares. No momento, digamos aí que foi valores assim que eu até brinco aqui que foi irrisório comparado com os valores roubados e desviados pelos políticos no Brasil. Ele gastou aí na época, não sei, $5.000 no cartão corporativo numa viagem. Pegaram ele, escracharam ele por tudo e aí ele reconheceu o erro e falou: opa, errei, tô saindo do cargo de vice-presidente. Então é muito comum que aconteça isso. Foi pego no erro, reconhecido, e não como muitas vezes a gente conhece em outros lugares que o cara nega até morrer. E não esquecendo do Paraguai nesse quesito, já que a gente sabe que é um lugar bem, mas bem complicado quando a gente fala de corrupção, sendo até um pouco mais complicado do que o Brasil. E a gente sempre fala, o Paraguai tem o seu jeitinho também. Então a gente já conhece como funciona as coisas lá, devido à experiência de outras pessoas, clientes que a gente sempre está atendendo, né? Então a gente sabe que tem essa percepção da corrupção política bem alta. No quesito corrupção policial, no dia a dia, né? O dia a dia da pessoa comum, no Brasil a gente tem aí como alto. A gente já sabe que existe toda uma estrutura, delegacia de polícia na estrada. Lógico, a gente está generalizando por toda a nossa vivência aí no Brasil. Se a gente não passou por isso, tem um primo, um conhecido que passou. Então a gente está dando esse exemplo. Bem alto. A gente já conhece como funcionam as coisas no Brasil. No Uruguai, a gente tem considerado como baixíssima corrupção policial e é até com estranheza que as pessoas
tanto os nacionais quanto os estrangeiros, recebem uma notícia de quando existe alguma corrupção policial. Até mesmo na estrada, algum trâmite com a polícia, a gente geralmente não ouve casos de corrupção. Mas, lógico, a gente tem também que falar a verdade aqui, e realmente é baixo, mas tem coisas que a gente já viu por aí. Então eu posso garantir que em 11 anos aqui eu vi aí e escutei 2 casos na prática, né, mas caso de pessoas, amigos, eu mesmo que fui parado por policial, né, não eu estando dirigindo, mas estando como acompanhante, sempre cordial, nunca pediram nada, a pessoa também não sinalizou de nada, multou, é isso, bom, perfeito, tchau. Tenho um amigo também que trabalha como inspetor do Detran e ele sempre fala para mim, ó, eu sou do quesito educar. Então, aqui a visão das pessoas, às vezes a cultura traz para o que você às vezes choca, mas o que é verdadeiro, o que é real, né? Então aqui as pessoas veem de uma forma diferente, nem tudo dinheiro. A gente volta na qualidade de vida. Já no Paraguai a gente tem também como muito alto, né? Posso dar vários exemplos aí de clientes que já estiveram lá. O Joãozinho mesmo, numa temporada que ele esteve lá com o pai dele acompanhando, enquanto o pai dele trabalhava e ia voltar para casa. Numa viagem ali, ele foi parado mais de 3 vezes e 8 vai. Já eu fui extorquido, uma ameaçaram batendo meu pai. Aí, ó, já dando o exemplo, ele foi parado aí um montão de vezes e a maioria das vezes ameaçaram e também pediram dinheiro. Outros clientes que até vão lá fazer a documentação, faz um órgão público, né, da justiça, né, faz toda a forma correta e no final, para receber o documento, o pessoal fala, ó, faltou aqui um papelzinho para imprimir o documento, vocês não têm aí? Então a gente ouve falar tanto quando a pessoa vai de carro, quanto as pessoas que estão fazendo lá o trâmite. A pessoa que vai de carro às vezes até pensa, opa, vou já com dinheiro da polícia do Paraguai porque pode ser que me pare. E é comum. E por último, e não menos importante, violência policial, que é uma coisa que às vezes no dia a dia é chato, né? É complicado. No Brasil a gente tem aí como alta, a gente sabe que a polícia é militarizada. Então a gente tem aí as guardas municipais, mas também tem uma polícia muito ostensiva, que às vezes é aquela coisa que a gente sempre fala no Brasil, primeiro bate e depois pergunta, né? Então a gente sabe que aí às vezes é necessário, porque muitas vezes eu falo, poxa, se vem os bandidos do Brasil aqui, leva a polícia no colo. Que os bandidos do Brasil não me escutem, Janzinho. Mas enfim, a gente vê às vezes uma força excessiva da polícia do Brasil. Às vezes a gente fala, é necessário, mas até que ponto? Então é uma coisa que a gente, uma visão externa, é alto a violência policial. Agora, no Uruguai, a gente considera como baixo, porque é um pouquinho diferente do que eu acabei de falar, né? No Brasil, primeiro eles batem, depois pergunta. Aqui o policial é muito mais tranquilo. Aqui é muito mais investigado para depois ter uma opressão. Aqui a polícia não é militarizada, então a gente tem aí uma certa tranquilidade quanto à agressividade dos profissionais. E nem que falar, né? As leis aqui funcionam da forma mais correta. Então, digamos aí o policial que é constatado fazendo as coisas erradas, violência, tendo aí excessos e abusos, a gente sabe que a lei funciona da forma correta. E essa pessoa vai presa, vai pro xilindró. Então, por um lado, a gente não tem esse corporativismo da polícia, que às vezes garante aos seus profissionais o excesso, né? Porque eles vão falar, tem muito problema, o excesso, se passar um pouquinho, não vai ter problema. Aqui no Uruguai a gente tem esse cuidado, o policial tem muito mais cuidado, mas também, por outro lado, a gente sabe que às vezes peca no sentido de ser muito mais tranquilo e também às vezes inoperante. Já no Paraguai, a violência policial é considerada média alta, ainda mais nas fronteiras. Geralmente no interior é muito mais tranquilo, muito mais pacato,
mais a sua grande força e a sua ostensividade se vê mais presente aí nas fronteiras. E diga-se de passagem, a gente sabe aí que muita gente tem a percepção de que eles não querem fazer muitas apreensões não, eles estão mais preocupados em fazer um dinheirinho extra com tudo que acontece ali na fronteira. Bom, e aí? O que vocês acharam desses números que a gente trouxe para vocês? E comenta aí, tá de acordo comigo? Tá de acordo com o Joãozinho? Tem alguma coisa para você aclarar? Sabe de alguma coisa que a gente não colocou aqui? Deixa aí nos comentários, deixa a gente saber. E claro, vamos continuar essa discussão aqui nos comentários com vocês. E agora, para responder aquela grande pergunta que a gente deixou no começo do vídeo, qual o melhor país para você? E a resposta é depende. Mas como assim, Caio? Depende. Realmente, depende do que você esteja buscando, já que a gente viu aí que questão de preço, Paraguai é excelente, fiscal, também oportunidades empresariais, é um bom país. Brasil também não fica atrás, custo de vida geralmente também bem barato, oportunidade, a gente sabe que o Brasilzão é um país de oportunidades, mas também tem aí seus problemas com segurança, que às vezes é o que afeta muita gente. E Uruguai, aí seu custo altíssimo, já conhecido internacionalmente, mas também em contrapartida sua qualidade de vida, um lugar, digamos, mais tranquilo para você morar, com segurança não só no dia a dia, mas também segurança jurídica, um país estável e economia sempre para frente, a passos curtos, mas sempre subindo. Então depende do que você quer, depende do que você está procurando de oportunidades para o futuro. Para um pode ser que o custo de vida pega mais, para o outro a segurança. Então vai depender muito do que você quer para o futuro da sua vida, para o futuro da sua família. E eu particularmente escolhi o Uruguai por coisas como qualidade de vida, num lugar onde eu vejo que é um país que tem a sua economia constante, mas ainda precisa crescer muito. Um país em desenvolvimento, cheio de oportunidades que a gente já conhece no Brasil, só que aqui ainda está engatinhando. Então é um país onde gera esse clima mais tranquilo no dia a dia, quanto à corrupção, quanto à segurança, um país pequeno de economia não expressiva quanto o Brasil, mas talvez é onde eu posso encontrar muitas oportunidades para fazer as coisas crescerem por aqui. Então é aquela coisa, depende do seu grãozinho de arroz, independente de onde você esteja. E nem que falar que a parte de natureza, o ambiente do país também me agrada muito e é uma coisa que eu sempre tive em conta também, já que eu sempre vivi aí em São Paulo, na grande selva de pedras. Então aqui no Uruguai eu acho que é muito próximo da natureza, né? Uma coisa assim bem pessoal minha. Lógico, Brasil tem muita coisa bonita e a gente só aprende a valorizar quando a gente está fora. A gente, com a visão de fora, a gente entende a importância e a grandeza do Brasil, mas também tem muitas coisas que me atraem aqui do Uruguai e faz com que eu coloque na balança e no final das contas decida estar por aqui. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo trazendo aí uma comparação que às vezes está muito na nossa cara, mas a gente não vê no dia a dia, a gente não tem uma noção. Então já sabe, quer vir para o Uruguai, ter a documentação uruguaia, entre em contato com a BVU, a gente vai dar aquele auxílio para você e também vamos entender qual o seu perfil e o que você precisa, beleza? Deixa aí o joinha para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Talvez queira essa informação, queira saber mais sobre o Uruguai. Se você chegou agora até aqui e não está inscrito, se inscreve aí, que pode ser uma boa opção você acompanhar a gente aqui do Uruguai com todos os conteúdos do Paisito. E também não esquece de ir lá no nosso Instagram, que tem conteúdo exclusivo, muita coisa que a gente não fala por aqui, tá lá no Instagram, beleza? A gente se vê na próxima, hein? Falou!